É possível. Nada é possível. Quero passar então para o presbítero Moalo, que está fazendo uma palavra, uma mensagem também para a igreja. Tem a oportunidade agora. Eu sou da igreja com a paz de Jesus Cristo. Convido os irmãos a abrir a nossa Bíblia no livro de Marcos, capítulo 2. Aleluia. Versículo 1 e o versículo 11. Amém, igreja? Assim diz a santa e maravilhosa palavra de Deus. E tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo os seus tesouros lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Aleluia. Glórias a Deus. O texto que lemos, meus queridos e amados irmãos, ele narra o nascimento de Jesus. E o interessante, observamos que tanto Mateus quanto Lucas se encarregam de descrever de maneira detalhada o nascimento de Jesus, inclusive a sua genealogia. Marcos e João não têm a mesma preocupação, porque Marcos, escrevendo sobre o Jesus servo, não se preocupa em escrever a genealogia, pois o servo não precisava de genealogia, só precisava de servir. João não descreve, porque ele está falando de Jesus divino, do Jesus verbo, e como Deus, ele não tem nem princípio, nem fim, portanto, ele não tem genealogia. Por isso que João começa o seu livro dizendo: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Mateus está escrevendo para os judeus que moravam na Judeia, e está apresentando Jesus rei, e apresentando sua genealogia para legitimar a sua majestade. Começa a genealogia de Jesus em tempo real e encerra em Davi. A sua preocupação era provar que Jesus era descendente de Davi, porém um rei legítimo. Lucas escreve a genealogia de Jesus, passa de Davi e vai até Adão, porque ele está escrevendo o Filho do Homem para apresentarmos a nós a sua humanidade e a sua natureza humana. O Natal é a revelação e a manifestação do maior plano realizado em todo o tempo. Deus é o idealizador do nascimento de Jesus, o construtor, o mantenedor desde a eternidade. Deus planejou o resgate da humanidade num tempo em que Ele se manifestaria de forma humana para dar ao homem a oportunidade de ser salvo dos seus pecados. Deus, desde a eternidade, amou, escolheu e salvou. No Antigo Testamento é a construção de Deus, montando a plataforma para a manifestação de Cristo. De Gênesis a Malaquias, Cristo está revelado, manifestado, prometido e apontado. No Éden, o Senhor declara: da semente da mulher suscitarei o varão que esmagará a cabeça da serpente. Jesus está sendo prometido no Êxodo. O Senhor orienta Moisés e diz: passa o sangue do cordeiro no umbral da porta, porque onde houver a marca do sangue, o primogênito será preservado. Aquele cordeiro, diz Paulo posteriormente, era a figura de Cristo. Em Números, Jesus está na pedra ferida no Meribá. Em Deuteronômio, ele é o prometido como profeta maior que Moisés. Então Deus é a grande pessoa do Natal. Não haveria Natal se Deus não houvesse amado o mundo de tal maneira que se dispusesse a dar seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Muitas vezes falamos do Natal e esquecemos de mencionar o Criador do homem, que na sua onisciência e na sua perfeição cria um homem perfeito, e sabendo que o homem pecaria, não o impede de transitar no caminho da sua perdição. O Natal é a manifestação na terra de um plano que
foi elaborado no céu para a salvação do homem e da mulher. É incrível que um Deus perfeito em si mesmo não realiza sozinho esse plano. Ele levanta pessoas que farão parte desse plano. A segunda pessoa envolvida nesse plano é José. José, ele toma para si uma jovem virgem para ser sua esposa. E quando o anjo aparece a ela, ele diz: conceberás e darás à luz a um filho. José não estava presente. José não viu a manifestação do anjo e, sem ter tocado nela, ela está grávida. E sabendo que não era seu, José não tem coragem de enfrentar o casamento, mas amando-a, ele não tem coragem de a expor. Então decide fugir. Fugindo, ele é o homem que deixou uma moça grávida. Assim ele assume sobre si toda a culpa. E enquanto ele planejava ir, o anjo que aparecera a Maria, meses antes, aparece a ele e diz: não intentes fugir, não tenhas medo de recebê-la como sua esposa, porque o que nela está sendo gerado não é do homem, senão do próprio Deus. E o que ela está gerando é a obra da graça do Espírito Santo, e o Filho salvará o mundo dos seus pecados, por isso seu nome será Jesus. A terceira pessoa envolvida é Maria. Quantas virgens havia na Judéia naquele tempo? Deus olha para Maria, a elege e a escolhe. E enquanto se prepara para o casamento, aparece a ela um anjo, e esse anjo lhe diz: salve agraciada, o Senhor é contigo. E ela pasma, porque aquela saudação não era comum. O anjo lhe diz: não temas, eis que concederás e darás à luz a um filho, e o seu nome será Jesus, que ele salvará o mundo dos seus pecados, e Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e o seu reino será eterno e jamais terá fim. Deus é o idealizador do plano. José aceita ser parceiro de Deus na execução desse plano, e Maria se submete ao processo do plano e diz a Deus: faça-me em mim a tua vontade. A quarta pessoa, os magos que vêm de longe, são estudiosos dos astros e viram uma estrela, e mapeando eles chegaram a Jerusalém e perguntaram para o rei Herodes aonde estava aquele que veio e nasceu rei, ou seja, independente dele ter trono, ele é rei. Independente de vocês receberam como tal, ele é rei. E a Bíblia diz que ali chegaram diante do menino. Lá estava ele e Maria. E eles não adoraram Maria, adoraram o menino. E ofereceram a ele 3 presentes, sendo eles ouro, incenso e mirra. O ouro fala da sua natureza real. O incenso fala da sua natureza sacerdotal. E a mirra fala da sua natureza sacrificial. Porque a mirra era um dos produtos usados para o embalsamento do falecido. Aleluia! Jesus é a penúltima e o protagonista desse plano. Ele é Deus que se vestiu de homem e renunciou à sua divindade, aceitou a forma humana. Assim diz a Bíblia que, achado de forma humana, ele aceitou a condição de servo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. O mundo celebra o Natal sem Jesus. O mundo celebra o Natal do Papai Noel. Mas nós, a igreja, celebramos o Natal de Jesus Cristo. E não tem sentido nenhum celebrarmos o Natal e não celebrarmos a Páscoa. Não a Páscoa do coelho e não a Páscoa do chocolate, mas a Páscoa do sangue, porque aquele que celebramos o Natal é o mesmo que morreu, é o mesmo que ao terceiro dia quebrou as cadeias da morte, ressurgiu e assentou-se à destra do Pai para reinar e interceder por todos aqueles que creem na sua obra. A primeira pessoa do Natal, Deus. Segunda, José. A terceira, Maria. Quarta, os magos do Oriente. A quinta, Jesus. Mas o propósito principal desses personagens está voltado para você e para mim. O que eu estou dizendo é que nós somos a razão pela qual Jesus nasceu. Eu e você somos a causa pela vinda do Filho de Deus na terra. Nós somos a razão pela qual Deus se fez homem. Eu e você, a razão pela qual Deus Santo transitou na terra dos impuros. Nós somos a razão pela qual o leão se fez cordeiro. A razão pela qual a videira verdadeira aceitou se fazer raiz.
Se você não pensar que o Natal é causado por você, e você é a causa dele, então tudo não vai se resumir a presentes com lacinhos vermelhos e a uma árvore enfeitada. O Natal não aponta para uma árvore, o Natal aponta para a cruz, onde Cristo deu a sua vida e pelo seu sangue resgatou a minha e a sua vida e nos deu o direito da vida eterna nos céus. Nós somos a razão de ter planejado, construído, patrocinado, executado tudo isso pela sua infinita graça. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Nós vamos dar a oportunidade agora às crianças, departamento infantil, e por a irmã Leandra também tem a oportunidade de estar louvando o nome do Senhor. Amém? No final, irmãos, vou pedir para as crianças, no final, depois que o pastor estiver dando a bênção final ali, eles vêm sentar aqui na frente, eles receberam assim, um presente do departamento infantil. Aleluia.